We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá, eu sou a Anitta. E eu sou a Cláudia. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do We Podcast. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez e poderá estar curioso sobre o porquê do nome We Podcast, WIP vem de Work in Progress, já que o nosso principal objetivo é mergulhar neste conceito no contexto do trabalho contínuo e longo e constante, que é o processo do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. A nossa ideia é trazer em cada episódio convidados que, através da sua própria experiência de vida, te possam inspirar e fazer refletir na tua própria caminhada. Sabemos que esta descoberta de nós próprios é algo que é bastante individual, mas não temos de todo de fazê-lo sozinhos. Serão conversas fluidas e descontraídas que esperamos que te possam fazer refletir, com as quais te possas identificar e que, acima de tudo, te possam inspirar. Cláudia, queres nos apresentar a nossa convidada de hoje? Obrigada, Anitta. Pois a nossa convidada de hoje é a Rita Nunes, uma grande amiga minha. A Rita formou-se e trabalhou em logística durante 20 anos, mas após um desafio de saúde começou a ponderar ajustar a sua vida profissional a algo que lhe fizesse vibrar o coração. Portanto, após uma viagem e uma experiência única à África, decidiu criar a sua própria marca, My Moyo Moment, que nós vamos falar um bocadinho aqui. Portanto, bem-vinda, Rita, antes de mais nada. É realmente isto que nós queremos explorar, é um bocadinho a tua experiência, a tua viagem, o caminho até a criação desta marca. Por isso, se calhar, a minha pergunta para ti, a primeira, será vamos começar no início. Quem é a Rita? Quais eram os teus sonhos quando criança e como é que foste parar à área da logística? Portanto, eu tenho 47 anos. Na minha infância, quando perguntava o que é que eu queria ser quando era grande, era reformada. Porque era a minha avó, não é? A minha avó era reformada e tinha uma capoeira com galinhas e coelhos, então eu sempre disse que quer ser reformada e ter uma capoeira com galinhas e coelhos. Nunca disse médico, enfermeiro, polícia, nada, era reformada. Portanto, eu espero que quando chegar a nossa altura que haja, porque é o que eu quero ser quando for grande. Ainda não atingiste o teu sonho. Graças a Deus, né? Porque senão era mau sinal. Ou, quer dizer, era bom, mas pronto. Tive uma infância muito feliz, muito feliz. Tenho uma família muito unida, tenho uma irmã mais velha. Felizmente tenho os meus pais comigo, muito presentes na minha vida, e tive uma infância perfeitamente normal. Sempre fui uma criança muito independente, sempre estive rodeada de muitos amigos, sempre fiz parte dos grupos de elite das escolas onde andei, sempre fui delegada de turma, responsável de curso, na faculdade a mesma coisa, associação de estudantes, tudo, pertencia a tudo menos às tunas. De resto sempre pertencia a tudo, sempre sou uma pessoa muito, muito sociável, muito sociável. Sempre tive um feitio um bocadinho particular, sempre fui um bocadinho fria, um bocadinho bastante fria. Fui uma pessoa difícil, eu sei que tinha um feitio um bocadinho difícil. Sempre fui muito amiga dos meus amigos, e tanto que eu ainda hoje tenho amigos de infância e amigos de escola presentes na minha vida. Portanto, eu não era uma má pessoa, mas tinha um feitiozinho um bocadinho. Arisca. Sim. Mas era porquê? Sentias que não confiavas nas pessoas? Não, porque era assim, porque eu sempre fui muito independente. A minha irmã sempre foi uma criança muito doente, e então isso tornou de mim uma pessoa muito mais desenrascada. Então, é óbvio, uma criança, uma adolescente desenrascada, espevitada, pronto, era assim. Acaba por não precisar tanto o apoio dos outros, não é? Estás mais... Sim, é isso mesmo. A certa fase da minha vida, isto já com os meus 20 e tal anos, levei uma chapada da vida, uma corda. Não foi doença, foi uma cena amorosa. Também não foi um desgosto. Eu hoje olho para trás e não foi um desgosto. Foi algo que eu realmente precisei na minha vida para parar e para analisar a mim como pessoa e para perceber aquilo que eu tinha em mim e que não gostava, e que eu não gostava nos outros, mas que eu era igual. E então eu tive a capacidade de começar a mudar o meu eu.
E foi uma fase muito bonita da minha vida, porque eu realmente mudei, eu transformei-me numa pessoa melhor, eu transformei-me naquilo que eu acho que é o correto e que acho que é o que eu gosto de ver dos outros. Ahm, Tive uma fase muito repentina de transformação e daí para cá toda a minha vida tem sido uma transformação para o melhor e para me tornar uma pessoa melhor e para me tornar uma pessoa boa, porque é isso que eu quero, é ser uma pessoa boa e cada vez melhor. Eu Ah, acho interessante isso porque pronto, eu acho que toda a gente tem uma situação dessas, não é? Em que há qualquer coisa quando no início dos seus anos 20, não é? Que tens um desgosto ou tens qualquer coisa que te faz pensar um bocadinho. Mas há pessoas que parece que começam este trabalho, não é? De pensar e analisar, ok, porque é que isto aconteceu, que responsabilidade é que eu tenho, que responsabilidade é que a outra pessoa tem, mas há outras pessoas que não, que dizem, não, a culpa é toda dos outros, eu estou bem, e seguem em frente sem fazer essa análise. é E isso. qual é a diferença da pessoa tomar um caminho ou tomar outro? É uma coisa que me intriga imenso. Eu costumo dizer, e quando eu ouço pessoas a dizer eu sou assim, não vou mudar, e se quiseres gostas de mim assim, a minha observação é pobre de ti. Uhum. Pobre de ti que não consegues Não. olhar à tua volta e ver que estás errado, e que há atitudes que tu tomas que são erradas e que tu não queres mudar. Porque se eu consegui, eu não sou mais do que ninguém. Se eu consegui, toda a gente consegue. Basta querer. Portanto, sim, Exatamente. E é para isso que lá está, é tentar ser uma pessoa melhor, é tentar é isso, sempre evoluir, não é é? E isso. evoluir é mudar. É isso mesmo, é isso Portanto, tens mesmo. de estar aberto para isso. Se não tiveres, não mudas nunca. É isso mesmo. Só E há, que há, há pessoas que morrem de velhinhos e continuam a achar que eles é que estão corretos e que todos os erros que eles cometeram na vida não são erros. Os outros é que estão Uhum. errados. E eu tenho muita pena dessas pessoas. Tenho mesmo pena porque eu sei o que é o amor e há pessoas que não sabem o que é o amor. O amor por mim, o amor pelos outros, hum, é, 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 é assim. Pronto. Há quem consiga, há quem não queira. Mesmo. Pronto. sim, mas agora interrompendo e fazendo um bocadinho, não é o paralelismo, mas no contexto do que vocês estavam a dizer, às vezes as pessoas até sabem que precisam de mudar, mas é mais confortável ficarem onde estão, porque mudar é o desconhecido. Sim, Ok, sim. eu estou aqui, estou mal, mas ao menos isto eu conheço e eu consigo controlar. E agora, se eu fizer diferente, sei lá o que é que pode vir aí. Às É vezes isso. também é por aí. Também. Mas se não tentarem, nunca vão descobrir. É Exato. isso. Mas há a paralisia do medo. É, é, É muito verdade. é isso. Mas pronto, então tiveste esse Sim, sim. Eu tinha, conhecimento e sim, tinha começaste esse 20, caminho. e 20 e tal anos e pronto. E até daí até hoje tem sido uma transformação na minha vida. Neste momento não penso muito nisso porque acho que não alcancei o melhor de mim, porque é impossível alcançar o melhor de cada um, não é? Mas acho que estou lá muito perto, porque este trabalho todo que eu fiz-lo com amor. E sem amor não há hipótese. Hum. Mas este é o meu percurso de personalidade. Sim, sim, adoro. Tem sido Obrigada assim. por partilhares. Agora, por que é que eu fui parar à logística? Porque o meu pai trabalhava na maior empresa de revistas e jornais do país, na altura. Ele era analista e programador de sistemas informáticos, portanto, não tem nada a ver com logística. Mas a empresa dele era uma empresa de logística. E também há um grande amigo nosso que trabalhava numa empresa de logística ali em Palmela, que já não existe, e que me levou a conhecer o que era a logística. E a logística porquê? Porque no Instituto Politécnico de Setúbal, que foi onde eu tirei o curso, tinha aberto um curso que era o curso de Gestão de Distribuição e Logística. E o curso estava aberto há 2 anos, portanto a logística era muito recente em Portugal, na altura. Ahm, e era uma área muito promissora. Ainda é, mas na altura era uma área muito promissora. E então aquilo encantou-me um pouco. O porquê? Porque a logística todos os dias é diferente. Todos os dias há desafios novos. Não é uma área estagnada, é uma área de evolução.
é uma área de correr atrás, é uma área de stress, é uma área de movimento. E então eu gostei dessa parte e fui tirar o curso e pronto, e daí até cá, pontualmente trabalhei em sítios que não estava diretamente ligado com a logística, mas posso dizer que 90% do meu percurso profissional foi na área da logística, mais precisamente na área de transportes, que é uma área que eu gosto muito, por isso mesmo, porque todos os dias é diferente, porque lidamos com pessoas, é muito bom. Eu gosto muito de lidar com pessoas. Conhecemos pessoas do mundo, conhecemos situações, é uma área que dá para ajudar. Eu tive muitas situações de ajudar os outros e dos outros me ajudarem a mim. Portanto, sempre gostei muito da área da logística e ainda é onde eu estou hoje também. Eu ainda hoje trabalho na área da logística, na área dos transportes, e em paralelismo tenho a My Moyo Moment. Queremos saber como é que foi como é que tiveste a ideia, em que contexto é que foi, sentias que precisavas de algo mais, de algo diferente. Queríamos saber, conhecer mesmo o processo desde o início. Estamos curiosas. A My Moyo Moment apareceu num momento em África, a passagem de ano 2022-2023. Isto foi tudo um acaso. E tinha que ser, era aquele acaso que tinha São que aqueles acontecer. acasos que têm mesmo que acontecer. Eu hoje olho para trás e as coisas que se foram alterando para chegar onde chegou, são acasos que tinham que acontecer na minha vida. O meu marido e mais um casal amigo decidimos ir fazer uma passagem de ano, essa passagem de ano à Costa Rica. Andámos a estudar quando é que podíamos ir, por causa dos trabalhos, quanto tempo é que podíamos ficar, e as coisas não estavam a bater certo. O desenho da viagem não estava a bater certo com a noite da passagem de ano, aquilo não estava a bater certo. E então conversámos os quatro, e então decidimos ir a Moçambique, porque esse casal, nosso amigo, a Marisa e o Arthur, têm um casal amigo que mora em Moçambique. E então, olha, falamos lá com eles. Eles estão fartos de nos convidar para ir lá, falamos se eles não se importam e vamos todos e vamos lá ter com eles e planeamos a viagem e vamos ter com eles. Sim, senhora, tudo bem. Era um sítio onde eu e o meu marido, o António, já tínhamos pensado em ir. Também já tínhamos falado com eles em irmos lá. Portanto, alinhou-se. Sim, senhora, vamos lá. O casal de lá ficou super contente, organizou a viagem toda. Portanto, nós chegámos lá e já tínhamos tudo planeado. E assim foi. Ótimo. Chegámos a Maputo, eles são deles. E isto é interessante, deixa-me interromper, porque eu conheço a Rita muito bem e as viagens da Rita são todas planeadas pela Rita ao mínimo detalhe. Verdade. Portanto, ter alguém a planear algo para ti é novo. Foi Eu acho foi que isso é uma coisa das Ritas, porque eu tenho uma grande amiga minha que também é Rita e ela também adora viajar e ela planeia tudo ao ínfimo pormenor e tem os Excels e depois tem as rotas e onde é que vai ficar, qual é que é o budget, ela adora fazer isso tudo. Mas eu estava a reconhecer que isto deve ser alguma coisa das Ritas. É verdade, é verdade. Mas é engraçado que foi isto que vais contar, não é? Acontece quando tu delegaste esse a alguém, não é? Sim, é Alguém organiza verdade. tudo. É bem verdade. E a África para mim tem um significado qualquer, muito especial, que eu ainda não consegui descobrir qual, mas que é muito especial. Para mim a África nós já lá tínhamos estado, eu e o António já lá tínhamos estado, e cada vez que eu vou lá, a África é minha. Parece que eu acredito que nós todos viemos da África, todos, porque acho que a África é a terra-mãe de todo este planeta, está em África. Chegámos a Maputo, a Alexandre, o Aiveca e o Miguel já tinham tudo planeado. Arrancámos ali, fomos para Bilene fazer a passagem de ano. Só que algo correu mal em Bilene, lá no lodge onde nós estávamos, depois da passagem de ano. E tal, e vamos embora mais cedo para Maputo. Vamos sair daqui porque foi muito engraçado, ficámos sem água e coisas assim. Foi muito, muito engraçado. E então voltámos para Maputo. Depois de Maputo, a viagem seria ir para a África do Sul, para irmos passar uma noite ao Kruger. Passámos 2 dias no Kruger e depois voltávamos para Maputo. Como fomos mais cedo para Maputo,
decidimos andar a passear ali por Maputo, ir ver as ilhas de Maputo, e sobrou-nos tempo. E lá o nosso casal amigo disse: pá, eu sugiro o seguinte, vamos, em vez de irmos diretos ao Kruger, à África do Sul, vamos ali por Eswatini, que é a antiga Suazilândia, ficamos uma noite em Eswatini e depois vamos para a África do Sul. Como não é preciso vistos, né, para a África do Sul, né, para a Eswatini, de nós portugueses, portanto é tudo fácil, foi fácil. Sim senhora, vamos, sim senhora, estamos aqui, vamos aproveitar e vamos conhecer. O que é Eswatini? Eswatini é o último reinado africano. Eu não conhecia, né? Tive a investigar antes de irmos para lá. Pensei em encontrar o último reinado africano, no verdadeiro sentido da palavra, mas não, Eswatini é muito mais do que isso. Eswatini é maravilhoso. Foi a maior surpresa que eu já tive até hoje em África, foi em Eswatini. É um país extraordinariamente bonito. As pessoas são extraordinariamente simpáticas, estáveis, felizes. Eu acho que as pessoas lá são felizes. Pelo menos foi o que nos demonstraram todas as pessoas com que nós lidamos lá. Que são mesmo felizes. Para aquele país tem uma energia, não tem explicação. Não tem explicação. E então andávamos a passear em Eswatini, fomos visitar uma fábrica de velas, em que as velas são todas feitas à mão. Aquilo é maravilhoso. É um canto, é um espaço grande, onde eles têm artesanato feito por eles, que é muito, muito, muito giro mesmo. Toda a Eswatini é um país organizado, estruturalmente organizado. Até as plantações de pinheiros e de eucaliptos, porque eles têm a exploração, é organizado. Não é, as coisas não são feitas à balda. Vale a pena, vale mesmo a pena lá ir, porque realmente é um bocadinho de terra, porque aquilo é um bocadinho de terra. Se não estou em erro, aquilo tem 172 km², é assim uma coisa pequenina, mas é maravilhoso. E Impressionou-te então, mesmo, porque mesmo, estás a falar com uma é, energia. porque tem mesmo, pelo menos é assim, cada um sente as coisas à sua maneira, e eu senti Eswatini de uma maneira que não tem explicação, não tem explicação. E então nós ficámos lá uma noite, lá num lodge, e de manhã estávamos todos a tomar o pequeno almoço, e aconteceu algo que pá, não foi a cereja no topo do bolo, porque foi o brilho que eu precisava na minha vida. Há uma senhora que chega ao pé de nós, pequenina, gordinha, começa a falar comigo, diretamente comigo. Ela está da outra ponta da mesa onde eu estava, e a senhora está a falar comigo. E eu fiquei tão abismada com o que a senhora disse, que eu não consegui perceber, nem eu, nem os meus amigos, nem o António, nós não conseguimos perceber à primeira o que a senhora disse. E pedi à senhora para ela repetir. E então o que a senhora me disse foi: você passou ali por mim. E eu não vi a senhora. Para a minha saúde, eu não vi a senhora. Não havia ali mais ninguém. A senhora estava lá fora, mas eu não a vi. E ela diz-me: você passou por mim ali fora. E os meus anjos pediram para eu vir pedir-lhe autorização para rezar por si, porque realmente você tem um bom coração. E eu olhei para a senhora e disse: o quê? E os meus amigos começaram-se a rir porque me conhecem, porque sabem a pessoa que eu sou. E a senhora repetiu novamente e pediu-me: posso rezar por si? E eu, claro que sim. E então a senhora esteve ali só a olhar para... Parecia que não existia mais ninguém na mesa. Estava eu e a senhora só. Estávamos uma para a outra ali. E a senhora começou... Isto tudo em inglês. A senhora... É a língua que se fala... Quer dizer, eles têm os seus dialetos, mas em Eswatini fala-se inglês. A senhora esteve ali a rezar por mim e no final disse-me obrigada e foi-se embora. E eu fui atrás da senhora e nunca mais a vi. Eu nunca mais vi a senhora. Eu não a vi. Eu não a vi. Eu andei lá no lote à procura. Eu nunca mais vi aquela senhora. Eu só lhe queria dar um abraço, mas eu nunca mais a vi. Foi muito emotivo, é óbvio, foi muito emotivo, fartei-me de chorar. Pois, o que é que sentiste? É uma experiência... Energia inexplicável. Uma energia inexplicável. E depois, depois pensei, parei, depois fui-me isolar um bocadinho no meio da natureza, fui-me isolar um bocadinho e fui pensar um bocadinho naquele momento e cheguei à conclusão que é verdade.
É verdade. Eu tenho um bom coração. É verdade. Todo o trabalho que eu fiz ao fim destes 40 e tal anos tem frutos. E o fruto que tem é o bom coração que eu tenho. E é verdade que tenho e que sinto que tenho. E que as pessoas que estão ao pé de mim, e a Cláudia conhece-me e sabe perfeitamente, que é isso que eu tento transmitir aos outros. É a minha boa energia. Eu sou uma pessoa super alegre, super bem disposta. Adoro pregar partidas. Ahm, Adoro rir. ah, mas depois tenho este lado muito de amor. No verdadeiro sentido de palavra de amor. E então o que eu tive ali foi o meu momento. Foi mesmo o meu momento. Oh, Rita, Ah, mas esse momento foi um momento de validação ou tu sempre sentiste e validaste para ti própria que tinhas um bom coração? Porque às vezes as pessoas, sim, o que eu noto é que muitas vezes nós não valorizamos aquilo que temos dentro de nós e muitas vezes ouvir alguém dizer, eu tenho um bom coração, eu sou boa pessoa, eu sou boa nisto que eu faço, pode ser muitas vezes confundido ou com sim, arrogância sim, ou sim. esta tem a mania. Sim, bom, E então eu acho que há um preconceito das pessoas não conseguirem olhar para si e perceberem as coisas boas e bonitas que têm sim. dentro de si, que podem dar ao mundo. Para A ti foi uma minha. validação ou foi uma epifania e. Não, não, não. Foi uma validação. Foi uma validação. Acredita, Rita, que foi por isto que tu trabalhaste 20 anos da tua vida. Foi para ter este reconhecimento e para ter a certeza que este momento iria chegar e que alguém te iria dizer, alguém que eu nunca mais vi. Alguém te vai dizer, sim, é verdade, conseguiste. E é esse o teu caminho. É esse o teu caminho. A minha amiga Marisa virou-se para mim e disse-me, não me admira. Depois daquele momento É foi, especial não isso. me admira, não me admira. E foi muito especial, tocou-me muito. Ahm, Ainda hoje eu sinto esse momento, eu Pois, sinto. consegues transportar para aquele momento e Sim, consegues vivê-lo sim, novamente sim. e canalizar essa energia para te dar força também para continuar e para É continuares a ter verdade, essa é verdade. validação todos os dias. É Eu posso dizer que eu já ouvi, não é a primeira nem a segunda vez que eu ouço esta história, e a Rita conta sempre com uma emoção enorme e com um entusiasmo verdade. fantástico, que a mim é como se estivesse a ouvir pela primeira vez e eu fico, dá-me aqui uma coisa. Quentinho no coração. É exatamente. É verdade, Ah, verdade. é uma história muito especial, eu acho. Muito É mesmo. difícil de compreender, mas tu, da forma como a sentiste, é como a transmites às pessoas e faz as pessoas sentirem algo que também é difícil de explicar. Não sei se me fiz entender. Fizeste, fizeste. Nós sabemos que nem sempre conseguimos pôr por palavras o que estamos a sentir, por isso é que é tão importante sentir. Nós muitas Uhum. E vezes é verdade. preocupamos mais em categorizar, avaliar os acontecimentos do que propriamente senti-los. E a Rita sentiu, continua a sentir e consegue passar este sentimento para quem a está a ouvir. Eu posso dizer com que impressão é que eu fiquei. Eu fiquei com a impressão que aquela senhora é quase que significa, simboliza que tu és acompanhada, tu és protegida e tu és guiada, como se fosse quase como um anjo que foi ali. Sim, foi isso, é isso, Anita. É tal e qual isso que acabaste de dizer. É tal e qual. Eu acho que sou guiada. Eu acho mesmo que sou guiada. Eu acho que há qualquer coisa que. E é em África, sem sombra de dúvidas. E ou vem de lá, ou qualquer coisa, mas sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Mas eu tenho que. Eu sinto necessidade de explorar isto. Eu preciso mesmo de explorar o porquê. O ir às origens. Eu tenho muita necessidade disto. E, e é algo que eu neste momento ando a tentar encontrar respostas para algumas das minhas questões, e é a nível espiritual, claro. É mesmo work in progress. É, mesmo, mesmo, mesmo. E pronto, e depois a nossa viagem continuou, lá fomos nós para a África do Sul, andámos lá no Kruger, maravilhoso, maravilhoso, porque a minha ligação com os animais é inexplicável. Ahm, eu sinto que sou parte deles, e então gosto muito de estar lá e de ser eu que estou dentro da jaula e de os ver a eles e eles são majestosos, os animais todos na sua natureza, não, até Sim. as moscas, né?
são majestosos, e conseguir estar lá e sentir o que é estar ao pé deles é muito bom. Eu senti mais isto quando fui à Tanzânia, porque quando fui à Tanzânia fui só com o António e nós fizemos um safari onde estávamos só os dois. E então conseguimos muitas vezes estar no silêncio. Tivemos um guia maravilhoso, né, no Serengeti, e muitas das vezes nós estávamos sozinhos no meio do nada. No meio do nada, Era o único carro que estava ali a observar lindo. uma manada de 20 elefantes que estavam ali ao nosso lado. Uhum. Sentir aquela energia é maravilhoso, porque não tens ali mais carros, não tens ali mais ninguém, não há barulhos, ninguém fala, e então tu estás sozinho, é como se estivesses sozinho ali no meio deles, a sentir a energia deles, a sentir aquela essência que é uma coisa brutal. É natureza É pura, não é? brutal, completamente. Completamente. Lindo. E epá, é maravilhoso mesmo. Então, O silêncio da energia é qualquer coisa que é inexplicável. pois é, mas as pessoas sentem-se muito desconfortáveis com o silêncio, não é? Algumas. Há pessoas que não conseguem estar paradas e no silêncio e a olhar para a natureza, para tudo, não é? Que está à nossa volta e só observar Sim. a beleza, não conseguem. Eu e o António, felizmente, nesse campo, estamos muito em sintonia. Nós valorizamos muito o silêncio. E quando vamos para estas experiências, cada um está no seu silêncio. Nós podemos comentar alguma coisa, mas conseguimos passar horas a olhar e não abrir a boca um para o outro, porque estamos ali a contemplar Não é preciso. Estamos o juntos. silêncio. É verdade. Mas também acaba por ser também a natureza da vossa relação, como vocês também estão muito em sintonia, Sim, é verdade. estão a observar as coisas, sabem que o outro está a observar também, e provavelmente em muitas situações até estão a sentir o mesmo, até estão a pensar o mesmo e sabem que não é necessário falar, porque aquele Sim. silêncio já diz tudo. Sim, é mesmo verdade, é verdade. Essa sintonia existe mesmo entre nós, felizmente. Conseguimos criar isso. Até isso nós conseguimos. Então, e como é que surgiu A My Moil Moment. Exatamente. Pronto, voltámos para Maputo e depois voltámos para casa. E eu cheguei cá e senti necessidade de algo relacionado a Eswatini. Havia qualquer coisa que me chamava, e que me chama ainda, mas havia qualquer coisa que me chamava para eu fazer qualquer coisa pelo aquele momento em Eswatini. E então o que é que eu pensei primeiramente? Eu primeiramente pensei em importar as velas que eu tinha visto lá naquela fábrica de velas, importar aquelas velas para cá, para Portugal e revender, porque aquela fábrica tem revendedores em vários países e então em Portugal não havia nenhum e eu decidi contactá-los e pedir para ser a revendedora deles em Portugal. Eles concordaram, mandaram os preços deles. Eu, como sou da área da logística, né, andei a fazer contas aos transportes, pedi ajuda a transportadores amigos meus para me ajudarem a fazer as contas e saber qual é que iria ser o custo. E não dava. O custo era extremamente elevado. O transporte era muito caro, porque as peças são muito pesadas. Uma vela pesa muito, por muito pequenina que seja, pesa muito. E então, enquanto eu estive a pensar nisto, porque as velas deles são velas muito bonitas, mas não são velas de cheiro. E então decidi começar a fazer workshops de velas de cheiro para completar aquelas velas lá de Eswatini. Entretanto, pronto, fui Mas fazendo. workshops tu ias aprender, não era? Sim. Tu é que ias... Sim. Fiz vários workshops aqui em Portugal de velas aromáticas e ambientadoras, para completar esse serviço. Entretanto, claro, precisei de ajuda, não é? Precisei de ajuda para me orientar neste mundo empresarial e neste mundo do empreendedorismo. Mas já tinhas a ideia de criar, nessa altura, quando começaste a pensar nas velas, já tinhas a ideia de criar a tua própria marca ou ainda não? Não. Sim, a minha marca, mas como revendedora. A minha marca Ok. como revendedora.
E então foi aí que entrou a Ana. A Ana é uma amiga nossa. A Ana é coach, é mentora, é design. E foi aí que a Ana entrou na minha vida e foi ela que me deu todas as orientações para chegar onde cheguei hoje. Chegámos à conclusão que a importação das velas e tinha que ser posta de lado, porque financeiramente não era possível Não era viável. e talvez o mercado não fosse aceitar tão bem aquele tipo de produto e também não era aquilo que iria não era com aquele produto que eu iria conseguir passar ao outro momento. E então, não sei porquê, porque sim, comecei a fazer workshops de cosmética. Workshops, shampoos, amaciadores, cremes, produtos naturais. Aí sim, aí eu quis que todos os meus produtos fossem produtos naturais. Que faz sentido. Tudo aquilo que eu sou faz sentido, não fazia sentido nenhum a minha transformação em como ser e depois ir usar produtos químicos. Não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, tinha que ser alguma coisa que fosse eu que criasse com as minhas próprias mãos e alguma coisa que tivesse em ligação com a natureza. E então daí vieram os workshops da cosmética. A Faculdade de Farmácia foi outro passo. Tirei 2 pós-graduações na Faculdade de Farmácia, adquiri muito conhecimento com esses workshops, até a finalização das minhas fórmulas. Porque desde o início, desde a primeira fórmula que eu tive, por exemplo, de shampoos, até à fórmula que eu tenho hoje, foram muitos erros, muitos erros, e muitos erros, e muitos testes, e melhorias, e mais testes, e mais melhorias, e mais testes, até eu chegar àquele produto que eu sei que é a perfeição. Que eu sei, que eu sinto, e que tem sido testado, e que tem sido esse o feedback que eu tenho dado. A Ana fez todo o trabalho brutal a nível do design e de me ajudar a ser a empreendedora que sou hoje, a perceber o que é o empreendedorismo, e eu fiz todo o trabalho de mãos, porque o que eu quero é passar às pessoas o momento, e o momento pode ser passado se passar pelas minhas mãos e ser feito com amor. Não faz sentido. E então a My Moyo Moment. O que é o My Moyo Moment? O moment foi o momento que eu tive lá. Tinha que ter moment. A minha empresa tinha que ter moment e tinha que ter my moment. Tudo nasceu a partir daquele momento. Moyo é uma palavra em Swahili. Swahili é a língua mais falada em África e significa coração. E então é o meu momento do coração. E é isso que eu quero transmitir às pessoas. Quando vais tomar banho e te lavas com o shampoo, aquele shampoo, não é aquele banho rápido que já estou atrasada para ir para o trabalho e tenho que me despachar e lavo-me e tomo banho a correr. Não. É aquele momento do banho. Porque eu acho que o banho é aquele momento que é só nosso. É aquele momento em que nós estamos ali que lavamos a alma. Em que está cientificamente provado que a maior parte das ideias surgem no banho. Que as pessoas pensam nos problemas no banho, que as pessoas pensam nas soluções no banho, que as pessoas lavam a alma no banho, que as pessoas respiram fundo no banho. E então criar produtos em que o produto é excelente, os resultados são excelentes e o cheiro, os cheiros que eu criei transportam para o teu momento. É isto que é a My Moyo Moment. E aquele banho e a tua casa de banho fica com aquele cheiro. Mas o momento começa com a vela, em que tu fechas a porta, acendes a vela e fechas a porta da casa de banho. E a partir do momento em que tu, um bocado depois, entras na casa de banho, tens logo aquele o clima, já.
Aquela paz, porque quando perguntam assim, mas a tua vela cheira a quê? Cheira a paz, cheira a harmonia, cheira hum, a amor. É isto que a minha vela cheira. Não, não cheira a manga, não cheira a canela, não cheira a maçã. Não, não. Para já não é um cheiro, nada disto. Não tem nada a ver com isto. É um cheiro que transmite paz e harmonia. É isto que transmite. E depois tens o teu momento de banho e finalizas o teu momento de banho. E depois um creme que é brutalmente hidratante, em que tu pões o creme, hidrata-te completamente, não te deixa a pele oleosa. Consegues te vestir a seguir e tens a pele hidratada e abraças-te. Este é o momento completo. É, tu horas depois vens qualquer coisa, fazes assim e sentes o cheiro. E sentes aquele. E transportas-te para aquele momento novamente. É isso mesmo. Transportas-te para aquele momento que foi o teu momento do banho. É o momento. E daí é my royal moment. É mesmo linda, fantástico como tu crias essa imagem, porque para mim é tão importante esse momento de autocuidado para mim, o meu banho. Ao domingo eu tomo mesmo um banho e aquele momento é mesmo, dá-me energia, dá-me paz, quietude para enfrentar o resto da semana, não é? E se tu tiveres estes produtos que com uma marca assim, com uma história e com. Não Sim, é? com uma história tão bonita inicial e depois a forma como tu foste construindo a intenção, porque é importante nós termos a intenção certa, a intenção que tu colocaste e que tu colocas cada vez que crias os produtos, porque tu crias mesmo com as tuas próprias mãos. E eu, por acaso, também tenho essa curiosidade de saber, em termos de logística, onde é que tu tens associaste-te a uma fábrica? Não, eu criei um laboratório mesmo. Tenho um espaço onde criei um laboratório mesmo. O laboratório teu, em Um casa? laboratório mesmo. Sim, em casa, em casa. E depois existe toda uma parte burocrática, né? Todos estes produtos têm que ser testados, legalizados, portanto existe toda esta parte burocrática que é caríssima, mas que é obrigatória e que tem que ser feita. Portanto, existe toda uma legislação que tem que ser cumprida. Pronto, e é cumprida. E tu tens o laboratório em casa? Eu tenho um laboratório em casa, sim. Eu criei um espaço, não é na minha casa, a minha casa está ali daquele lado, o laboratório está deste lado. Ou seja, eu transformei um espaço em laboratório. E depois é muito engraçado. Inspirador. E tu começaste, foi em 2023? 2023, sim. Como é que tu conseguiste? Estou super impressionada. Todo este processo, a idealização, teres tido a ideia, a idealização, a construção da marca, a construção do produto, o facto de teres ido estudar e neste momento tens os teus produtos no mercado, ou seja, com a intenção certa, passas uma mensagem linda relativamente aos produtos. Eu já estou cheia de vontade de experimentar, eu vou já experimentar a seguir. É realmente impressionante e eu estou super impressionada e é realmente inspirador. É muito trabalho. Muito, muito, muito. Mas essencialmente, é muito amor. É muito amor. Eu tenho amigos que vêm cá à casa, principalmente amigas minhas que vêm cá e vêm estar aqui um bocadinho comigo. E então a gente vem sempre ao laboratório. Pá, toda a gente gosta de estar aqui. A energia deste laboratório é qualquer coisa de extraordinário. Porque realmente, eu sinto-me muito bem aqui e quem vem aqui e se senta aqui e está aqui comigo, eu posso estar a fazer alguma coisa ou nada, ou estamos por simplesmente aqui na conversa, mas este espaço tem uma energia que é qualquer coisa de extraordinário. Tem mesmo. E tu continuas a conciliar a Mãe Moi com o teu trabalho na logística. Sim, tem que ser. Tem que ser. Sim. Pois. Isso é pois, é uma curiosidade que eu também tenho, que eu já percebi que brilhas muito mais no teu espaço do laboratório, mas perceber o que é que tu sentes quando estás a trabalhar no teu trabalho normal, o da logística, e o que é que tu sentes quando estás aí no teu laboratório, na tua garagem a criar os teus produtos, comparando uma coisa com a outra. A logística é. Eu não vou dizer que é o que tem que ser para me pagar as contas,
porque é mais que isso. É a minha adrenalina. A logística, literalmente, é a minha adrenalina. A My Moyo Moment é o meu amor. É a minha criação. É o meu eu. É o meu eu. Somos duas pessoas completamente diferentes. A My Moyo Moment Rita e a Rita Logística somos duas pessoas completamente com a mesma essência, com o mesmo íntimo, o mesmo amor. Eu- o que eu sou para as pessoas do My Moyo Moment e o que eu sou para as pessoas do meu trabalho, sou a mesma, sou precisamente a mesma pessoa, mas somos duas pessoas completamente diferentes, mas completamente diferentes. O foco é diferente, não é? É, Quando o sim, foco é diferente, a é. intenção é diferente. Eu gosto muito da adrenalina da gestão. Gosto muito. Eu Não, sou isso estava uma visto desde gestora o nata. início, quando referiste do stress, a mudança e é tudo diferente na logística, é muito. Eu estava a pensar, é mesmo exatamente aquilo que ela descreveu no início, porque tu gostas de mudança, gostas Sim, de coisas dinâmicas, não é? sim. Gosto muito, gosto muito. E Animai Moyo Moment é tudo um pouco mais calmo, É, mais sim. grounded, não é? Sim, Eh, sim. É, É mais reconexão claro. contigo, não é? É aquela É, altura em que é, tu vais ali, ok. eu abraçar-me a mim própria. Eu realmente, na My Moyo Moment, eu abraço-me a mim própria. Eu digo, eu amo a mim própria. O meu momento, é mesmo. É mesmo linda, sério. Eu tinha uma pergunta para te fazer, porque eu sei que há muita gente que às vezes está tem ideias deste género, não é? Sabem o que é que. Se calhar não sabem, mas sentem e não sabem explicar, não é? Que há qualquer coisa que gostavam de fazer e criar, mas não conseguem dar aquele primeiro passo, ou porque têm o medo, né, que falámos no início, ou porque têm as contas para pagar, ou porque, não sei, há tantos medos, não é, que nós carregamos, e não têm realmente aquela coisa de ir em frente. Que conselhos é que tu darias a alguém que tem uma ideia e uma vontade muito grande de fazer algum desse género, Hum, um, e não tem a coragem de o fazer? eu acho que primeiramente, nós temos que ter a certeza qual é que é o objetivo. O meu objetivo não é vender produtos. O meu objetivo é criar momentos. São coisas completamente diferentes. Completamente diferente. Há muita gente a vender cosmética que o objetivo é vender produtos. E têm bons produtos, atenção. Não, Sim, sim. não, não tem nada uma coisa a ver com outra. Têm bons produtos, mas o objetivo é vender produtos. Ahm, Pode ser esse o objetivo da pessoa, que seja só vender produtos. Primeiro, qual é o objetivo? E depois, se faz sentido no mercado esse objetivo. Isso é muito importante. Ahm, não é abrir um restaurante ao lado de um restaurante de carne que tem muito sucesso, vou abrir mais um restaurante de carne que ninguém conhece. O que é que eu vou fazer de diferente ali para conseguir ter tanta ou mais clientela como o restaurante de carne que já está ali aberto há 10 anos e que todos os dias está cheio com fila à porta? Temos que perceber Ou o que seja, é que visão realmente. estratégica também. Isto Mesmo. é um trabalho de gestão que é obrigatório, porque senão é uma sorte se as coisas correrem bem. E depois eu tive a sorte de ter à minha volta a minha família e os amigos que me deram todo o apoio e me deram toda a estrutura, a estrutura que eu precisei. Não estou a falar de estrutura financeira, não, estou a falar de estrutura da força que eu precisei O apoio, não é? para Incentivo. avançar. Para mim é uma coisa que não tem explicação quando a minha melhor amiga me diz: tenho tanto orgulho em ti. Epá, é isto que enche o coração. E as pessoas, quando querem ir para alguma coisa, assim, o que é que eu vou ganhar com isto? Ou só quero fazer dinheiro? Está nada de errado, só querer fazer dinheiro. Mas as pessoas têm que pensar realmente. Há um trabalho muito grande por trás do querer ser empreendedor. Temos que ter as pessoas certas ao nosso lado para nos ajudar. Temos que pensar muito bem o que é que queremos fazer. Temos que saber o que é que queremos ser diferentes, o que é que queremos dar ao outro. Tudo isto é um trabalho muito grande. É um trabalho muito grande, mas tudo se consegue.
Portanto, E essa questão do serviço o que eu queria dizer. diz tu então que tu vais articular melhor que eu. Eu e a Cláudia também temos esta sintonia, estamos a pensar exatamente as mesmas coisas. É bonito porque, lá está, tu tens o teu objetivo, tu conseguiste realmente ter delineado, ok, o meu objetivo é este. E é muito bonito quando esse teu objetivo individual é algo que vai trazer algo especial também aos outros. Ou seja, é esta questão também no fundo, do serviço, não é? Não, porque tu realmente és uma pessoa que nós conseguimos perceber que está muito conectada consigo, ama-se e diz isso várias vezes e é bonito é bonito de ver porque era aquilo que eu dizia, muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito em dizer que se amam e tu consegues pegar esse amor que tens por ti e fazer algo bonito também para os outros. Eu acho que isso para mim é quase 75% do sucesso que tu estás a ter, que é a forma como realmente tu te posicionas, mas também estás a dar ao outro. Uhum. É inspirar os outros a amarem-se a eles Sim, sim, próprios, a não, terem as sem suas sombra próprias de luzes. dúvidas, sem sombra de É tão dúvidas. forte. Sim, é uma parte espiritual sem ser espiritual. Porque eu não consigo não consigo ah, ahm, fazer nada espiritual para ti, mas consigo com que tu te faças a ti própria. E é isso que eu Exatamente. quero com os meus produtos, é com que tu consigas ah, espiritualmente abraçar-te a ti própria. Eu hoje abraço a Rita, mas não abraço a Rita que tinha 15 anos, nem de perto nem de longe. Mas hoje, com o trabalho todo que eu fiz interior, eu abraço a Rita e abraço o projeto da Rita. O projeto da Rita é a cara da Rita, sem sombra de dúvidas. Os produtos são extraordinariamente bons. São. E disso eu tenho a certeza absoluta que são. São porque eu uso-os todos os dias. E eu noto a diferença na minha pele, eu noto a diferença no meu cabelo, eu noto a diferença desde a utilização destes produtos, eu noto a diferença. São realmente extraordinariamente bons. Mas essencialmente são amor. Essencialmente são amor. E eu acho que não há ninguém, pelos produtos que eu já vendi e pelo feedback das pessoas que eu tenho recebido, não há ninguém que use os meus produtos e que não chegue à mesma conclusão que eu. Que é muito bom e que é o momento. Eu vou-te perguntar uma pergunta que não estava planeada, Eu mas também tinha outra que não estava planeada. Oh, Cláudia, já está a ficar demais. é que estás a inspirar-me, sabes? A minha pergunta era, o que é que tu, olhando para o futuro, não vou dizer 5 anos ou 10 anos, ou aquilo que tu Whatever. achas, onde é que tu achas, o que é que tu querias que o My, onde é que querias que o My Moyo Moment chegasse? Não vou dizer ao mundo, porque provavelmente não vai chegar ao mundo. Mas eu quero e vai acontecer. Vai acontecer. A My Moyo Moment vai chegar à tua casa, vai chegar à casa da Anitta, vai chegar à casa de muita gente. E eu quero que essas pessoas sintam o mesmo que eu sinto quando os uso. Quero que as pessoas talvez comecem a pensar um bocadinho mais em si própria, de uma maneira diferente, talvez, porque as pessoas, toda a gente pensa em si própria, mas talvez consiga pensar um bocadinho diferente para si e para os outros, quando utiliza os meus produtos, porque é isso que eu transmito. E provavelmente, eu acho que quem não tiver capacidade não vai gostar, não vai sentir a mesma coisa. É capaz de sentir, sim, os produtos são muito bons, são realmente são. O cabelo fica solto, o cabelo fica cheio de vida, sim, tenho a pele super hidratada, já não tenho a pele seca, sim. E depois vai haver pessoas que sim, é maravilhoso, olha, eu quando uso aqui, pá, aquele cheirinho, pá, a pele fica super hidratada. São coisas completamente diferentes. São reações completamente diferentes. Sei que vou tocar a ambas, sei que quero tocar a ambas, mas talvez, quando as pessoas começarem a conhecer a minha história e começarem a conhecer o eu, talvez aquelas pessoas que dizem assim, sim, é muito bom, eu ponho, sim, vou começar a dizer, epá, mas sabes, quando ponho aqui, pá, aquilo, cheirinho, aquilo é uma coisa, pá, é muito bom, é uma paz, aquilo,
é para aquela vela, quando eu ponho aquela vela lá em casa, aí sabes, estou ali sentado no sofá a ver televisão, a ver séries policiais, mas aí eu já nem vejo. Talvez as pessoas comecem a falar um bocadinho, talvez consigam Então, se calhar, entrar. resumo vamos começar com o nacional, não é? Sim, sim, sim. Assegurar que toda a gente em Portugal, todas as casas em Portugal têm o seu próprio momento. É isso mesmo, é isso que eu quero, é que as pessoas consigam ter o seu próprio momento. Lindo. Anitta, e tu tinhas também uma pergunta? Sim, tinha, porque foi algo que a Rita disse e que eu acho que é algo que tem feito a diferença na minha vida nos últimos anos e que eu também gostaria que a Rita explorasse um bocadinho mais, que é que tu falaste na estrutura que tens à tua volta, nas pessoas que tens à tua volta e tens falado muito desta questão da energia e é algo que eu tenho sentido ultimamente, é que realmente quando tu mudas o teu ambiente ou estás mais atento a quem tens à tua volta, as pessoas com quem tu conversas, as pessoas com quem sais, aos sítios onde vais, se calhar os conselhos que ouves e os que deixas de ouvir, que impacto é que isso pode ter na nossa vida, na tua opinião? Eu deixei de ter à minha volta pessoas que não me fazem bem. Há pessoas que têm uma energia e pode não ser por mal. Há pessoas que a energia delas não bate com a minha. E eu estar ao pé de uma pessoa e começar a hiperventilar e começar, porque o que aquela pessoa está a dizer me incomoda, porque aquela pessoa me incomoda só porque a energia dela não bate com a minha, eu evito, que me faz mal. E eu estou estes últimos anos e principalmente deste momento que eu tive a Eswatini, isto tudo mexe mais comigo, cada vez mexe mais comigo. Cada vez eu sinto mais a energia do outro. E é coisas que eu não consigo explicar. Eu vou dar um exemplo muito simples, Anitta. Eu chego a Fátima e eu desato a chorar. E eu só paro de chorar quando saio de Fátima. Eu não consigo. Eu parece que tenho 10 quilos em cima de mim. Aquela energia de Fátima é uma energia tão pesada, de dor, de sofrimento, porque as pessoas vão lá porque Estás sentem mais dor. sensível, tu consegues captar o que está à volta. Aquilo, sabes, se fosse um desenho animado, eu derretia e entrava por uma sarjeta, porque eu não consigo aquele peso da dor das pessoas. Eu sinto o peso da dor. E é algo que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar isto. E tanto é isto como é a energia daquela pessoa que está ali ao meu lado. E se aquela pessoa tem aquela energia que me sufoca, eu evito. Eu evito. Portanto, eu neste momento, eu estou rodeada da minha família, das pessoas que me fazem bem e das pessoas que têm a mesma energia que eu, ou a energia delas é uma energia que dá com a minha, Ressoa com a tua. tanto a nível familiar como a nível de amizades. E digo-te, Anitta, eu tenho tanta gente à minha volta. Tanta gente, tanta gente. É tão bom quando eu olho à minha volta e tenho muita gente. E não é só família. Realmente eu tenho muitos e muitos amigos à minha volta. Eu tenho animais à minha volta. É tão bom sentir isto, sentir que realmente as pessoas gostam de mim pelo aquilo que eu sou, e pela pessoa que eu sou, e pela minha energia. É tão bom, é tão gratificante. É um trabalho que eu chego aos meus 47 anos e digo assim: "Pá, bem-ajas, Rita, bem-ajas pelo trabalho que tu fizeste ao longo destes 47 anos e transformaste nas pessoa que és, porque realmente ser rodeada de pessoas é maravilhoso, é maravilhoso." E não significa que não tenhas-te afastado de outras pessoas da tua vida, que tu percebeste, ok, elas estão a fazer o caminho delas, eu estou a fazer o meu, a coisa não está a acontecer, desejo-te É o isso. melhor, mas eu vou continuar, e isso não fez com que tu ficasses sozinha, porque muitas vezes as pessoas têm medo, tenho que ficar com ela, porque ela é minha amiga, porque eu depois não tenho ninguém, não é? E foi exatamente o contrário que aconteceu. Anitta, eu não sinto raiva de ninguém, nem daqueles que me fizeram mal. Não sinto raiva, não sinto ódio. Sou incapaz. É
foi sentimentos que eu já senti, óbvio, eu já senti este tipo de sentimentos na minha vida e por isso mesmo é que eu hoje digo assim, eu não sinto, não consigo sentir nem raiva nem ódio de ninguém, só desejo aos outros o dobro daquilo que eles me desejam a mim, a toda a gente, seja o que for. Mas há pessoas que fazem parte da minha vida, há pessoas que deixaram de fazer parte da minha vida, e há pessoas que não vão fazer parte da minha vida, há pessoas que talvez venham a vir fazer parte da minha vida. Exatamente. Mal, rancor, ódio, são sentimentos que não fazem parte de mim, são sentimentos que consomem, que Exatamente. desfocam. Que nos E envenenam até. eu não. São sentimentos que eu não quero voltar a sentir, que eu não. Tu és mesmo inspiradora, não é que sejas minha amiga, mas por te ouvir falar, és mesmo inspiradora na forma como Não tu é. expressas e a pessoa que tu és, a forma como tu te amas a ti própria e és, ao falar disso, não estás a pedir desculpa, não, eu amo-me e vou dizer que me amo, né? Como a Anita está a dizer, é muito bonito, é muito inspirador e eu acho que é isso que tu transmites a tua amiga que te disse que está muito orgulhosa de ti, mas a toda a gente à tua volta. A razão pela qual eles estão ao teu lado e à tua volta é porque tu emanas inspiração e energia O orgulho, positiva. Cláudia, o orgulho que os meus pais e o António têm em mim é uma cena, aquele orgulho, o olhar deles, fogo, é o meu almoço todos os dias, sabes? É o meu almoço todos os dias. Cláudia, eu acho que podemos fechar. Eu tinha aqui montes de questões, mas Outra vez a Rita no outro episódio, ou a seguir vamos combinar para estarmos juntas, que eu também quero conhecer melhor a Rita. Já ficámos aqui a conhecer uma boa parte da Rita, que é realmente inspiradora. E para fechar, Rita, queria-te perguntar como é que tu vês este conceito do work in progress? O que é para ti work in progress? Olha, work in progress é tudo aquilo que eu tenho feito ao longo da minha vida. Ao longo não, a partir de uma certa fase da minha vida, e que eu vou continuar a fazer, porque eu consigo melhorar-me para mim e para os outros todos os dias. Portanto, é um trabalho contínuo, é um trabalho todos os dias. Óbvio que não é um trabalho que nós pensamos nisto todos os dias, mas essencialmente, se eu conseguir fazer do outro uma melhor pessoa, esse é o meu work in progress. É conseguir que o outro consiga ver um bocadinho para além daquela redoma e consiga ver que existe um mundo muito melhor do que aquele mundo que ele vê. E que todos nós conseguimos fazer parte desse mundo melhor. Portanto, esse é o meu objetivo. É como pessoa, como ser humano e como My Moyo Moment, é esse o meu objetivo. É com que tu consigas ver que para além de ti existe algo que é muito melhor. E é esse algo muito melhor que eu ando sempre à procura. Já consegui grande parte, mas existe muito mais. E é isso que eu quero transmitir aos outros, é isso que eu quero fazer com os outros, é com que eles consigam ver um bocadinho para além do seu eu ali fechado. Muito obrigada por teres participado, por nos teres contado as tuas histórias e a tua viagem, porque é realmente, como eu disse, inspirador, não há outra palavra. E sem dúvida. Agradecemos muito mesmo a tua presença. Obrigada. Realmente, para mim vais ser uma inspiração agora daqui para a frente. Também queremos agradecer a quem nos está a ouvir neste momento. Obrigada por nos acompanharem neste segundo episódio do Podcast. Deixem os vossos comentários na caixa dos comentários com o que é que se identificaram, o que é que vos inspirou, o que é que foi mais útil para vocês também e esperamos ver-vos num próximo episódio. Obrigada. Obrigada. We Podcast. Segue-nos no Instagram E eu no YouTube.